Olá, nossa aula agora é de História, tá? Página 383. Acompanhe a leitura e coloque a data aí em cima. As novidades que vieram com a família real. A chegada da família real e sua corte ao Brasil provocou diversas modificações nos hábitos e na cultura, tanto da população local como na dos portugueses. Para transformar a cidade do Rio de Janeiro em sede do Império Português, foram construídos teatros e museus e fundados jornais, academias artísticas e científicas, estruturas que a corte considerava essenciais. Além disso, a família real trouxe cerca de 60 mil livros que compunham a Real Biblioteca de Portugal, a qual originou posteriormente a atual Biblioteca Nacional do Brasil. Com isso, os hábitos da corte portuguesa passaram a influenciar a elite colonial brasileira, resultando em diversas transformações culturais. Na época, a maioria dos nobres de Portugal inspirava-se na moda e nas artes francesas, e não raro falavam francês entre si. Essa prática, que não existia no Brasil, passou a ser comum. Eram tantas as novidades para os moradores da colônia que quase tudo que os portugueses recém-chegados faziam era recebido com curiosidade e admiração. Um caso que ilustra essa situação foi o fato de algumas senhoras brasileiras passarem a usar turbantes, uma vestimenta até então restrita a mulheres africanas e suas descendentes. Quando a família real e a corte desembarcaram no Brasil, muitas mulheres da elite colonial estranharam o fato de a princesa e as outras mulheres terem chegado de cabeça raspada e usando turbantes. Inicialmente, elas imaginaram que se tratava da última moda europeia e aderiram ao padrão. Porém, os turbantes e a cabeça raspada foram usados porque durante a viagem de Portugal ao Brasil houve um surto de piolho, uma das dificuldades de higiene e desconforto que uma viagem tão longa impôs aos tripulantes. Não era moda, mas quase passou a ser. Virou a página. A corte na colônia. Em 8 de março de 1808, a família real se instalou no Rio de Janeiro com toda a corte, cerca de 15 mil pessoas. Entre elas havia funcionários que serviam à realeza, como conselheiros da monarquia, empregadores domésticos, responsáveis em cuidar do tesouro, alguns membros de alta patente do exército, religiosos da Igreja Católica, como padres. Enquanto no Brasil a família real e a corte se organizavam, na Europa, Napoleão e seu exército foram derrotados ao tentar invadir a Rússia. Com a redução da força francesa, os países aliados à Inglaterra obrigaram a rendição de Napoleão, que foi definitivamente vencido em 1815. Assim, Dom João poderia voltar à Europa. Reestabelecidos, os portugueses não aceitavam que a sede do Reino de Portugal fosse o Brasil, que ainda era uma colônia. Para resolver a questão, Dom João elevou o Brasil ao Reino Unido, a Portugal, e Algarves, que é uma região localizada ao sul de Portugal. Embora no título dos reis contasse Algarvez, o nome correto é Algarvez. Essa é a explicação no nome Algarvez, tá? Tá aqui do lado. Fazendo com que se tornasse oficial sua permanência na América. As transformações na capital. Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro era pouco desenvolvida e precisou adaptar-se rapidamente para receber a grande quantidade de novos moradores. Devido à falta de tempo para fazer todas as construções necessárias, as melhores casas de brasileiros foram ocupadas pela nobreza portuguesa, que os expulsou
de seu lar. Olha só. Muitos dos cargos públicos também foram ocupados pela nobreza portuguesa recém-chegada. Toda a cidade passou por um processo de reorganização e crescimento. Com o aumento da população, houve a estruturação de bairros com melhorias urbanas, com a criação de rede de água, encanada e esgoto. Virem a página, coloquem a data, continuando. Para incentivar a cultura, foram criadas organizações para o desenvolvimento das ciências e das artes, como o Arquivo Central, com mapas e cartas geográficas do Brasil, a Escola Médico-Cirúrgica, que mais tarde foi transformada em universidade, a Biblioteca Real, o Real Teatro de São João, o Museu Real e o Jardim Botânico, para ampliar a pesquisa da flora do território. Muito importante também foi a criação do primeiro jornal oficial do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, em maio de 1808. Até então, a impressão de livros e jornais era proibida na colônia. Aí, tem a imagem, do Teatro São Pedro de Alcântara. Tá? A população escrava. O aumento da população originou a necessidade de mais mão de obra, o que ampliou o tráfico de escravos. Na primeira metade do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro tinha a maior população de escravos do mundo. Historiadores acreditam que 2 de cada 3 moradores eram negros. Destes, apenas cerca de 5% eram libertos. Esse fato chamou a atenção de artistas e viajantes que passavam pela cidade no período. Há diversas referências a aspectos culturais relacionados à herança afro-brasileira no cotidiano da época, como a capoeira. No entanto, apesar de todas as transformações da sociedade carioca brasileira, a vinda da família real não modificou a vida da população negra, que continuou sofrendo com a violência da escravidão na forma de castigos físicos, separação de pessoas da mesma família e privação da liberdade. Triste, né? Aí tem alguns escravos, jogando capoeira. Viro a página. Atividades. Número 1. O que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro após a chegada da família real? 2. Indique as principais mudanças promovidas por Dom João na cidade do Rio de Janeiro para abrigar a corte. 3. A vinda da família real para o Brasil melhorou a situação dos escravos que moravam aqui? Explique. Número 4. Explique a importância das construções promovidas por Dom João nos diferentes períodos históricos. Aí nós temos 2 fotos, do Jardim Botânico, a primeira, e a outra da Biblioteca Nacional, tudo no Rio de Janeiro. Vocês vão botar a importância de hoje, no presente, e a importância no passado. Aí tem, essa é sua vez. Essa atividade eu quero que vocês façam numa folhinha separada. Se tiver uma folha de ofício, melhor, tá? 1. Depois da chegada da corte portuguesa, várias instituições foram criadas na cidade do Rio de Janeiro. Escolha uma delas e siga o roteiro para fazer uma pesquisa. O nome atual da instituição, o site oficial, localização, ano que foi criada e tipo de atendimento que oferece ao público. Então, vocês vão escolher um lugar desse, Aqui nós temos o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, tem vários lugares históricos. Vocês vão escolher um e responder essas perguntinhas numa folha.